cama tua já viveu outro papel de caranguejo sem graça, mas agora resolvi ser mais cruel, porque eu sou bárbaro, baby. Salve, pedregulhada! Cá estamos para mais um dia da retrospectiva. Hoje vamos tentar ser um pouquinho mais rápido, né? Porque 2 horas ninguém merece. E hoje nós vamos falar das peripécias da nossa casinha de Itar, a nossa Câmara de Vereadores, aquele lugar onde nada se aprende. E não fico feliz dizendo isso, não, mas eu devo até aproveitar aqui e fazer um reconhecimento público de meia-culpa, porque o tanto que eu critiquei a gestão passada, a legislatura passada da Câmara de Vereadores, essa legislatura de agora, meus caros. Eu sei que no vídeo de ontem sobre o Silvio, eu falei que engasga até. Ninguém faz só porcaria e ninguém faz só coisa boa. Mas a nossa casinha se esforçou. A nossa qualidade técnica, horrível. Nossa qualidade legislativa, abaixo do cu do cachorro. Mas vamos lá. O roteirinho é um pouco menor, o do Silvio já eram 2 páginas, já demos uma suprimida e vamos tentar não adiantar tanto. Não tem os vídeos que nem tinha no Silvio, né? Mas enfim, a nossa Câmara de Vereadores iniciou a legislatura de 2021 dando bom sinal. Porque na gestão Cléo, ele já tinha mandado para a Câmara de Vereadores um projeto para autorizar o turno único de 6 horas. Vamos lembrar que o turno único nasceu lá em 2000 e não sei quantas com o Dudu Rosa, o nosso Janjo de hoje. E quem primeiro utilizou como uma moeda de troca parece que foi o Cândido. Não estou bem lembrado, mas, e vocês sabem que sempre tem um mas, o link eu vou disponibilizar no Telegram, que eu tenho uma coluna do Entre Linhas especial só falando sobre esse turno de 6 horas. Como ele começou, quem que perverteu a ideia, tá tudo lá nessa edição da coluna, que vai estar lá no Telegram o link. Se quiserem, vocês podem ir lá. No fim da retrospectiva vai estar todos os links lá. Dá tempo de irem para lá. Mas enfim, o Cléo mandou esse projeto para a Câmara de Vereadores como um lava-mãos, né? Porque os vereadores não têm nada a ver com isso. O chefe do poder que determina o horário de funcionamento. Mas enfim, a Câmara de Vereadores aprovou o turno único de 6 horas. E aí ficou fácil para o Cléo. Ele colocou o turno único e pôde falar que a Câmara de Vereadores endossou. Nesse caso, não. Nesse caso, em 2021, o turno único de 6 horas foi rechaçado na Câmara de Vereadores, que disseram não. A prefeitura deve trabalhar 8 horas por dia, como qualquer ser humano comum. Foi um alento. A gente deu uma falsa esperança. Muito sapeca esses garotos. Deu uma falsa esperança. Porque depois dessa
primeira pisada firme em campo, veio a CPI das exonerações. Ok? Dentro do contexto, não vamos falar em nada que falamos ontem do Silvio, óbvio. Dentro do contexto da Câmara de Vereadores, o MDB já estava numa campanha franca de destruição da gestão Silvio Weber. É óbvio, porque o MDB estava de fora. E o MDB não é partido que fica de fora. Ele exige ser colocado no jogo. Pois estava de fora, porque a base aliada do Silvio Weber era com o PP e PSB. E o MDB, chapoleco. Quando apareceu a denúncia dos 5 cargos que pediram exoneração, era tudo que o MDB queria. E reza a lenda, como mostramos no vídeo de ontem do Silvio, o MDB inclusive estava em contato com servidores que tinham como lema: deixa estourar, que aí a gente pode fazer alguma coisa. Se referindo aos problemas da prefeitura. Mas enfim, apareceu a denúncia dessas exonerações sobre os contratos, sobre tudo. E era tudo que o MDB queria. E para a base aliada fazer o papel de bom moço, todos entraram juntos. E não é crítica não, porque se teve uma CPI que teve o porquê de acontecer, foi o das exonerações. Porque 5 servidores saíram fora, dizendo que tinha muitas irregularidades, sendo que uma afirmando até que tinha coação, assédio moral. Eu não considerei bem assim, mas foi a denúncia. E mais, até a vice-prefeita, a nossa Tita Desconze, que já tinha quebrado o pau com o Silvio, o Janjo até já tinha se desligado do partido, mandou um ofício para a Câmara de Vereadores pedindo para a Câmara investigar a questão. Não tinha o que fazer. Pimba! Estava feita ali a Câmara e tivemos a primeira CPI. O problema veio depois da primeira CPI. Porque daí veio a segunda CPI, terceira CPI, quarta CPI, quinta CPI, sétima CPI. E teria ido mais. Teria ido para a 8ª e para a 9ª CPI. Não teve porque ficou para o ano seguinte. Mas foram 7 CPIs em um único ano, todas visando o executivo. E, digo mais, dessas 7 CPIs, tirando a primeira das exonerações, que realmente era pertinente, era necessária, não tinha como fugir, as demais eram coisa que se resolvia com um ofício e outras nem se olhava. Como, por exemplo, logo que acabou a CPI das exonerações, veio a CPI da viagem do prefeito, a CPI do carnaval. Porque o Silvio, ele falou lá no carnaval que ele iria para Brasília representar assuntos da cidade, passou o cargo para sua vice, mas não foi para Brasília, foi para Bahia. Encontrar com o ex-prefeito Breno, que foi um dos alvos de denúncia da CPI das exonerações. A pergunta é, passou o cargo para o prefeito, para Tita Desconze, foi com recursos próprios.
que a Câmara quer investigar? Não pagamos a passagem. Opa, balançou. Não pagamos a passagem, não pagamos diária, não pagamos estadia. Não fez uso de recurso público. O que a Câmara quer investigar? Ah, mas o MP apontou que o Breno tinha envolvimento com não sei o quê. Hoje nós sabemos de tudo que aconteceu. Lá naquele tempo, não sabíamos. Ou a Câmara de Vereadores tinha uma bola de cristal, ou ela sabia do que estava acontecendo. O que seria algo grave. Não é? Outra CPI que eles abriram foi a CPI do veículo de iluminação. Por quê? O Oberdan, na época, era o diretor das obras, o Silvio era prefeito e secretário de obras. Hoje tem muita gente falando aí do Zenir, que é vice-prefeito e secretário de planejamento. O Silvio ficou meses sendo prefeito e secretário de obras. Então, isso não é nada anormal. Óbvio que o Silvio, pelo jeito, ele tinha segundas intenções, né? Sendo secretário de obras. Mas tu pula. Não tratamos dele hoje. E o Oberdan, ele pegou o veículo da iluminação, que vive quebrado, está quebrado hoje, inclusive, e levou lá para Glorinha, se eu não me engano, para alguma cidade lá perto de Porto Alegre. Foi ele e o servidor Alain, que é o eletricista, para fazer um orçamento para consertar o veículo. A questão levantada pelos vereadores é: por quê? Se poderia fazer o serviço aqui por perto da cidade, onde sempre foi feito. E isso rendeu diárias, rendeu viagem, desgaste, e foi aberto CPI. Porém, eu não preciso nem de CPI para dizer para vocês que logo no mês de janeiro o Silvio entrou com o projeto para tirar os cargos vitalícios do Cleverton, da Mirelle e da menina de compras. E uma das suspeitas do pessoal do Silvio era que tinha algum problema com esses orçamentos. Porque é o chefe do setor de trânsito que cuida também da frota. E eles tinham essa desconfiança que tinha algum problema com esses orçamentos de manutenção dos veículos. Essa foi a desculpa, pelo menos. E foram em outro lugar fazer o orçamento. É a desculpa, faz sentido e seria a resposta para a Câmara de Vereadores. Que a Câmara de Vereadores já sabia, inclusive. Se eu sei, eles sabem. E teve a CPI do veículo de transporte. E fora todas as outras, né? Mas essas duas foram a mais gritante, que era coisa de se resolver com ofício, de um questionamento tranquilo. Qual que é o problema para a cidade de um excesso de CPIs? De CPI boba, que dá para ver que é perseguição política. No projeto Candidato nas Entrelinhas, entrevistando a Denise, do PL, professora Denise, ela contou que um dos problemas que ela enfrentou quando ela foi secretária de Educação na gestão Tita, no primeiro afastamento do Silvio, foi justamente quanto às compras, porque a prefeitura acaba desmoralizada.
Ninguém quer trabalhar, vender, negociar com uma prefeitura que está em uma guerra política. Você está lá no teu comércio, bonitinho, faz uma venda de que vai ganhar aí R$ 1.000 de lucro em uma venda para a prefeitura e depois vai ficar um ano respondendo uma CPI, em CPI, apontamento para o MP, apontamento para o Tribunal de Contas. Não vale a pena. Melhor não vender. Muitas empresas fazem isso com prefeitura complicada. Prefeitura que não paga, prefeitura que está em guerra política. E não tem problema nenhuma oposição. Eu amo oposição. Oposição tem que ter. Oposição é saudável, é ela que dita o bom caminho da cidade. Porque todo mundo erra. A oposição serve para mostrar que aquilo está errado. E o gestor toma o curso certo. Agora, quando é usada para uma máquina de perseguição, aí é complicado. E acaba com a cidade. E foi isso que aconteceu. Ainda em 2021, nós tivemos lá para o fim do ano o que também movimentou um pouco a casinha foi o rompimento do Robertson com o Silvio. Eles já estavam meio balançados. O Silvio não gostava da base aliada com o PP, porque segundo os próximos do Silvio, como o Arthur Heinz mesmo afirmou, ele dizia que o PP ele não pega junto. O que é bom para o PP, se for o caso. Que o PP ele não entrega a alma. Ele vota por conta. Ou seja, não é uma base aliada. E o desejo do Silvio mesmo era o MDB. E o que nós tivemos na última sessão do ano de 2021? O falecimento do Eduardo. Então, dentro da conjectura, o Robertson quebrou os pratos com o Silvio. O Silvio ficou livre, leve e solto. Porque, querendo ou não, Robertson é quem ainda fazia oposição ao Silvio dentro do partido. Porque os outros eram nada, né? Lauderi, Oberdan, Roselaine, Edson Vasconcelos, eram cupincha. Tudo da sacristia. Quando o Robertson sai, fica o caminho aberto para o Silvio. E para piorar, ainda morre o vereador Eduardo. O que abre espaço dentro da Câmara de Vereadores para a entrada de outro vereador, um suplente do PSB, que no caso era o senhor Oberdan Nunes da Rosa, o nosso Aquaman. Vamos ver se temos. E sabem que, inclusive, tem uma gravação no. Tá aí. Aí é no Natal de 2021. Estava sendo velado o vereador Eduardo. E Silvio e Oberdan na praça faziam os acertos para a Câmara de Vereadores. E tem, inclusive, umas mensagens dentro da Operação Santidade que tratam dessa negociação, porque eles tiveram que estudar muito o que valia a pena.
de tirar o Oberdan do esquema e colocar ele na Câmara de Vereadores, porque precisa de alguém de confiança para assinar isso aí. Quem é do Boca Maldita já viu essa figurinha e não sabia do que se tratava. Agora, quando vocês verem a figurinha, vocês vão saber do que se trata. Precisa de alguém de confiança para assinar isso daí. E no caso, a opção seria colocar a Rose no lugar dele. Que, segundo eles, é só mandar ela votar conforme precisa e acabou. E deixa o Oberdan no papel dele dentro da sacristia. Mas sabe que a Rose não é confiável? E decidiram mandar o Oberdan para dentro da Câmara de Vereadores. E o Oberdan é um garoto comprometido. Logo na chegada, já pediu a CPI dos microfones contra o vereador Robertson e mais 2 CPIs contra a gestão Silvio Weber. Uma, a CPI da Seconect, e outra sobre uma compra de bebedouros. O interessante, quem aventou essa compra dos bebedouros foi o vereador Rétio. Mas, quando o Oberdan sugeriu essa CPI, o MDB já estava se acertando com o Silvio. Lembrem-se, o Robertson já tinha caído fora da base aliada. E com ele o PP. Não existe vácuo. Então o MDB já estava se acertando com o Silvio. E o Rétio foi contra a CPI, dizendo que não, depois ele voltou atrás, ele viu que os preços estavam certinhos, não precisava. Mas enfim, havia uma regra que não poderia ter mais do que 3 CPIs abertas. E tinha 3 CPIs abertas já. Então, essas 2 CPIs, essas 3 CPIs do Oberdan, ficaram para o ano seguinte. O que nos deixa uma brecha para falar sobre a CPI dos microfones. Mas não agora, depois. Com o Oberdan dentro da Câmara de Vereadores e o MDB na situação, meus pedregulhos, cruel. Se você quiser um vereador exemplar, aquele que fiscaliza os mínimos detalhes, que não deixa passar nada, é o Chupeta. O Chupeta na oposição. Mas lembre-se do Arthur Reis. O PP não serve porque ele não se entrega. Já o MDB é corpo e alma. E o Chupeta na situação é irreconhecível. Teve um caso que teve uma denúncia no Itara Democrática de um munícipe de uma maca da ambulância manchada. Manchada mesmo, parecia que tinham derramado sangue. Não é que Chupeta defendeu a gestão? Um tempo depois, os vereadores, o Eliezer e o Roberto, principalmente, estavam batendo na tecla que o Colégio Alfredo Lenhart tinha uma parede dando choque. Porque a parede estava úmida, escorria água do telhado para dentro do colégio e estava dando choque à parede.
Mas não é que o miserável do Chupeta veio dizer que não dava choque. Dava só uma amortecidinha nos dedos. Era irreconhecível, porque um ano antes eram gladiadores. Eles sozinhos quase derrubaram o Silvio Weber. E no ano seguinte se formou uma blindagem total do prefeito da cidade. A tropa de choque. Rétio, Chupeta, Oberdan, Lauderi e Edson Vasconcelos. Uma blindagem completa e eficiente. Se alguém criticava o Silvio, vinha contra-ataque. Nada chegava no Silvio. Eram só elogios, só resposta. Tinham 5 líderes da base aliada dentro da Câmara de Vereadores. E se as CPIs são danosas para o município, do município para fora, uma proteção dessa, uma tropa de choque assim, é péssimo para o município, do município para dentro. Porque daí o gestor pode errar à vontade, porque ele sabe que tem costas quentes. Tanto que, em 2021, já dissemos ontem, Silvio foi um bom prefeito. Não vamos dizer prefeito exemplar, mas foi um bom prefeito. Foi popular, foi populista e ainda trabalhava, tinha boas ideias. Eu falava com os secretários, eles mostravam o que eles pretendiam e eram boas ideias sim. Ninguém precisa ficar envergonhado de votar no Silvio, porque ele tinha boas ideias. Problemas eram as intenções, mas as ideias eram boas. Em 2022, com a tropa de choque blindando, o cara se jogou nas cordas. Não se via mais o Silvio, não participava tão frequentemente das reuniões como ele participava, reunião de bairro, reunião de conselho. Então, aí o garoto se jogou nas cordas. Mas essa tropa de choque, obviamente que não durou muito, né? Porque no final do ano teve a Operação Santidade. Mas até lá, para vocês terem noção o que era a tropa de choque. O Silvio ele tinha uma coisa interessante, que é uma espécie assim meio que de traiçoeiragem. Tanto que de todos que iniciaram, que elegeram ele, que o Silvio não se elegeu, elegeram ele, né? E Paula Paiani, Robertson Tatti, o próprio Oberdan, Lauderi, Luciane Lemos, todos fizeram uma campanha massiva para ele. E óbvio que esperavam um retorno. A Paula Paiani foi secretária da Assistência Social. A Luciane Lemos foi a grilo falante durante um bom tempo. Mas ele tinha uma necessidade de afastar as pessoas que estão muito próximas. Ou por não compactuarem com muitas ideias, ou por representarem alguma ameaça, vai saber o porquê. Isso é para Freud. Mas o fato é que Luciane Lemos foi afastada, ela era o grilo falante, secretária extraordinária. Se vocês não sabem, essa é a função do secretário extraordinário. É o grilo falante que fica no ombro do Pinóquio. Não é pra ti não, Carlos, calma. E tirou ela da secretaria extraordinária e jogou na educação. E isso que queria jogar para mais longe. Mas queria era tirar de lá. Com a Paula Paiani, foi pior. Segundo o Silvio,
O CRAS de Itaara estava se tornando um reduto do PP. Porque eu não sei se vocês sabem, mas a Laura hoje ela é presidente do PP, né? Na eleição passada, ela foi candidata a vice. E segundo o Silvio, a Paula Paiani estava corroborando com isso, para virar um reduto do PP. Pé na bunda. Sem honra, sem glória, jogou a guria na rua. Uma desonestidade. O Robertson Detati, que já estava rusgado com o Silvio, seja para contornar um mal feito, uma injustiça, ou seja, para provocar o Silvio, não podemos descartar, quem sabe é ele, pediu uma moção para Paula Paiani. Sinceramente, eu não vejo peso algum numa moção. Até eu tenho uma moção da Câmara de Vereadores, então qualquer um. Mas sim, é um reconhecimento. E para ela era importante. Não faz mal nenhum. Nunca foi recusada uma moção na Câmara de Vereadores. Não que eu tenha conhecimento. E eu perguntei sobre isso na época. Não é que foi recusado a moção para Paula Paiani? Os vereadores da tropa aliada, da tropa de choque, simplesmente se opuseram para a Câmara de Vereadores conceber uma moção para Paula Paiani. Um papel que não tem peso, não tem dinheiro, não tem garbo. A única importância que tem é para a pessoa, só. Não tem um peso dentro do município, não. Só tem importância para a pessoa que recebe, só. E a tropa de choque, ao que tudo indica, atendendo a um mando do Silvio, negou a moção para Paula Paiani. Esse é o grau de blindagem que a tropa de choque dava para o Silvio Weber. Lembrando sempre, Red, Chupeta, Oberdan, Lauderi, Edson Vasconcelos. Então, com esse grau de comprometimento, imaginem só o que foi dessas crianças quando estourou a Operação Santidade. Na primeira sessão, após a Operação Santidade, ninguém apareceu. Se eu não me engano, nem quórum teve. Teve que só abrir e encerrar a sessão. Na segunda sessão, óbvio que daí tinha milhões de desculpas, não. Todos defendendo o Silvio. Dizendo que se for culpado tem que pagar, mas não pode sair condenando assim um gestor. Lembrando que ele já tinha sido afastado por 180 dias, ali já há poucos dias na Operação Santidade. Mas como eles iam se desgrudar com aquele grau de ligação que tinha a tropa de choque com o Silvio Weber? Era impossível. Tanto que, em dezembro, nós tivemos um pedido de comissão processante. Agora estamos todo mundo falando de comissão processante e os vereadores batem no peito que nem King Kong para dizer, graças a nós o prefeito caiu. Em dezembro já tinha um pedido de comissão processante do munícipe Jerônimo, que foi pré-candidato pelo PDT.
nessa eleição passada. Ele acabou não se candidatando e uniu chapa com o PP, PP-PDT, o Jerônimo Oliveira. Mas ele fez a denúncia da comissão processante e os vereadores engavetaram. Engavetaram não, votaram contra e arquivou o negócio. Então, eles tinham a chance. O Silvio tinha acabado de ser afastado. Era só ter aberto a comissão processante. No decorrer, para vocês terem uma ideia do que vem em seguida, um trecho da Operação Santidade. Entre os garotos do Silvio, da sacristia lá, com aquele lá já é mais difícil de lidar, porque ele tem dinheiro. E é óbvio que eles se referiam ao primo rico. Óbvio. E como o Robertson mesmo falou em uma live que nós fizemos sobre a comissão processante, sobre a Operação Santidade, para ele realmente se tornou uma coisa pessoal. Afinal de contas, do final de 2021, ele sofreu uma tentativa de assalto na casa dele. Que, segundo ele, possivelmente teria juntado os pezinhos. Eu acho que não. Porque pelo menos não tem indicação disso dentro do inquérito. Mas ainda assim sofreu uma ameaça. Que está comprovada nos inquéritos da Operação Santidade. E em 2023, desculpe, o que o Robertson faz? Ele solicita ao MP uma cópia da Operação Santidade. E o MP autoriza. O Robertson, então, vai até Porto Alegre, pega a cópia da Operação Santidade, destaque, por conta própria. Óbvio, representando a Câmara de Vereadores, mas eu não encontrei diária para ele para isso. Então ele foi por conta própria, por próprio custo, próprio bolso. E trouxe 22 gigabytes de material da comissão processante. E aí, meus amigos, não tem mais desculpa. O primeiro a abandonar o barco foi o Chupeta. Chupeta é esperto. Ele, na época, em 2022, ele não tinha o que fazer, mas agora, e ainda com a documentação, vai fazer o quê? E olha que a documentação era cabeluda. Você já viu? Porque circulou pela cidade inteira. Dificilmente você não tenha visto. Circulou por tudo. Não tinha mais como salvar Silvio Weber. Então a discussão ficou: quem vai fazer o pedido? Porque o vereador que fizesse o pedido estaria impedido de votar, impedido de participar da comissão processante. A primeira opção foi do Chupeta fazer o pedido. Não sei por que cargas d'água não aconteceu. Enquanto eles estavam nesse conversê, quem faz o pedido, quem não faz o pedido, faz você, não vou eu.
Nesse ínterim, Paulo Silva, que foi candidato pelo PL, tomou a dianteira. Fez um pedido de comissão processante para o Silvio Weber e meteu na Câmara de Vereadores. Pô, Igor. À tarde, porém, o Robertson entra com outro pedido de comissão processante. Decidiram. É óbvio que lá por essas datas, em 2023, já era pré-eleição. Então a gente já sabia quem ia ser candidato e quem não, né? É óbvio que teve um... Com licença que o gato tá em cima do meu... Pronto. É óbvio que tinha esse interesse em jogo, mas indiferente. Fato é que foi instalada a comissão processante e o Silvio Weber tinha que ser notificado. Na comissão processante, então, ficou o Chupeta de presidente, André Burim de relator e Lauderi Marques de vice-presidente. Sobre a comissão processante, vamos deixar quieto, porque a gente já falou lá na questão do Silvio Weber. E vamos trabalhar para não deixar isso aqui tão longo agora. Então, pulamos a comissão processante e vamos pro após a comissão processante. Cassado Silvio Weber, tinham algumas pontas soltas. Algumas pontas chamada Lauderi, Oberdan e Rétio, que eram os remanescentes da tropa de choque do Silvio. Sinceramente, por justiça, quem deveria sair junto com o Silvio era o vereador Oberdan, porque ele era apontado dentro da Operação Santidade como uma peça-chave. Precisa de alguém de confiança para assinar isso daí. Além disso, cara, o que eu vou dizer para vocês? Não vou dizer, vou mostrar. Viram? De novo? Cadê o safado aqui? Calma aí. A que velocidade ele cruzou? Reconhece essa criança? É impressionante. Esse menino, ele conseguiu acabar com a vida dele em 4 anos. É impressionante. É terrível, na verdade, né? É muito terrível pensar em algo assim. Mas tudo bem. Escolhas são escolhas, né? Fazer o quê? Mas enfim, não que os outros não merecessem. Por exemplo, o Lauderi, ali nas defesas do Silvio Weber, alguns da população saiu em defesa também. Inclusive, de dentro da Etelvina, saiu um vídeo onde a prefeitura está colocando tubulação para uma casa e no fundo a gente ouve: o que eu tenho que falar? E a outra voz diz: cala a boca!
só agradece. E aí a senhora agradece ao Lauderi, agradece ao Tite, agradece ao prefeito Silvio, porque se fosse a Tita aquilo não teria acontecido. Então é um vídeo fake. E tem envolvimento do vereador Lauderi. Então já é motivo. Além disso, na votação do impeachment do Silvio, o Lauderi fez um assédio moral em cima da Rose. Durante todo o evento, ele ficou fazendo pressão em cima da Rose, que nem um leão de chácara do lado dela, para impedir que ela conversasse com os antipapistas. Quando teve um intervalo, ele tentou levar ela para o banheiro, para a cozinha, ela se recusou. Aí veio o Robsonzinho, conseguiu levar ela e deu todo aquele fuzuê. Antes de começar a sessão de julgamento, tivemos isto aqui. Uma live mais normal, agora montando o telão para a população assistir. E o vereador Lauderi, muito faceiro, tirou a extensão da tomada para prejudicar a transmissão. A janela quase costurada, para nem passarinho olhar lá dentro. Essa é a Câmara de Vereadores de Itara. A polícia é lá dentro, os ladrões estão lá dentro. Já saiu, não se preocupe, já saiu. Ele saiu por cima. Deve estar dando entrevista com o Miller na rua. Lauderi Marques Oliveira, uma vergonha para a Câmara de Vereadores. Avisa que nós estamos montando um telão para não ter gente lá dentro, nós estamos respeitando. Não tem que chegar aqui, não pode avisar ele, não tem que botar a mão nos pratos, já vem botar a mão nos pratos. Já o presidente Edson Vasconcelos vergonhosamente proibia a presença do público lá dentro. Mas tem denúncia que a Câmara de Vereadores não permitiu a presença dos advogados lá dentro, além dos defensores do prefeito, o que fere a ordem dos advogados do Brasil. Que os advogados têm direito a presenciar a sessão, assim como os jornalistas. Eu fui permitido para participar lá dentro do plenário. Miller Filho provavelmente também. E assim os advogados têm essa prerrogativa, que foi negado pela Câmara de Vereadores. Pelo senhor Edson Vasconcelos, novamente. Sem falar que está se armando o temporal. E aí? A população vai ficar aqui? Ajuda aí, né? Quê? Vai lá na outra frente da administração. Essa situação, vamos tentar ouvir aqui, essa pressão feita aqui. Entendeu, meus caros? O Robsonzinho chamou a Rose no canto e, acompanhado do prefeito Silvio, se meteu na cozinha para fazer pressão. O vereador Robertson foi atrás. Eu peguei as imagens só na filmadora, depois eu vou pro canal. Mas foi chamada a polícia, foi de estranhas, mas estão tendo uma pressão absurda em cima da enfermeira Rose, que afinal de contas esse dia com ela. Até a polícia teve que se envolver. Vai começar de novo. Infelizmente, deu pau na gravadora e eu não tive as imagens da cozinha. Mais um para encerrar? Salve, pedregulhos. Simplesmente
Simplesmente um absurdo intolerável. O advogado do Silvio Weber, junto com o Silvio Weber, levaram a enfermeira Rose à cozinha, fazendo pressão em cima dela. Felizmente, o vereador Robert foi em socorro da Rose, teve que bater na porta, teve que chamar a polícia, porque eles estão fazendo uma pressão absurda em cima da enfermeira Rose. Porque ela que vai decidir tudo, ela é médica, como ela é a Rose, ela que vai dar o veredito no Silvio Weber. Ou ela dá o sexto voto para cassação, ou ela dá o voto que libera ele. Chega a ser criminoso de fazer em cima da enfermeira Rose. Só para ficar bem registrado, foi chamada a polícia, provavelmente vai dar mais coisas aí para diante, mas a coisa está complicada. E aí, vamos defender ainda? Não. Para variar, não deu mais nada adiante. Não teve nenhum boletim de ocorrência, a Rose não fez denúncia nenhuma, a Câmara de Vereadores também não, e ficou por isso mesmo. Tudo normal na Terra da Pedrada. É mole? É mole, mas incomoda. Enfim, quando apareceram essas denúncias contra os vereadores, o Rétio, Lauderi e Oberdan, a denúncia foi porque eles afirmaram que não houve sorteio do PSB para o integrante da comissão processante. O que cá entre nós? Não deve ter havido, mesmo. Olha só. O PSB era Robertson, Edson, Lauderi e Oberdan. Oberdan e Lauderi estavam sendo denunciados. Desculpe. Estamos falando quanto ao Silvio. Estou bem bobo. O Oberdan, ele tinha participação no processo. Ele era indicado na Operação Santidade. E nunca ia trabalhar também. O Edson Vasconcelos era o presidente da Câmara de Vereadores. Então não participa de comissões. Robertson foi o denunciante. Quem sobra? Lauderi. Mas enfim, tinha que ter tido sorteio com ele e diziam com o Edson e com o Oberdan. Mas que isso não deu em nada. Mas ele fez um documento dizendo que não houve sorteio. Mas, até então, ele nunca tinha reclamado disso. Participou de várias reuniões da comissão processante, nunca falou disso. A ata da criação da comissão processante não teve nenhuma reclamação dele. Enfim, ou ele mentiu, eles mentiram antes ou mentiram depois. E por isso a comissão processante. Coisa boba, na minha opinião. Aliás, quem entrou com esse primeiro pedido de comissão processante foi o hoje vereador Coronel Lermen, pelo PL. Ele entrou com o primeiro pedido de comissão processante para o Oberdan, Lauderi e Rétio. Movimentadinho esses meninos do PL, hein?
Porque o Paulo Silva que entrou com o segundo pedido de processante para o Silvio Weber também. E não foi aceito. E o pedido do Lermen? Óbvio que não foi aceito. Nessa época, o Chupeta fez um acordo com o vereador Rétio. Eu esfrego as tuas costas e você esfrega as minhas. Todo mundo sabe que o Chupeta, ele sempre almejou o cargo de prefeito. É o sonho dele, um dia ser prefeito da cidade. E nós tivemos a promessa do vereador Rétio, que é o presidente do MDB, que iria indicar o Chupeta para prefeito. E o que o safado do Chupeta fez? Se absteve. Não votou nem que sim, nem que não. Porque se ele vota que não, daria um empate de 4-4. Não, mentira. Ficaria 5-3. Precisa de 6 para abrir a comissão processante. Mas só que daí o presidente também vota. Então ficaria uma maioria absoluta. Mas ele se abstendo e os outros também se abstendo, não deu maioria absoluta e eu não me lembro muito bem, para falar bem a verdade, mas foi mais ou menos assim. Ele e os companheiros se abstiveram de votar, os 4, e foi engavetada a comissão processante. Após isso, um tal de Rogério Alves Bastos também entrou com uma comissão processante. Óbvio que o procedimento foi o mesmo. Abstenção, 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 engavetada a comissão processante. Duas vezes que o vereador Chupeta salvou os companheiros da cassação. Justamente por isso, a gente riu tanto quando na definição do MDB, de repente apareceu a indicação do Gilmar para pré-candidato. Pensem na fúria desse Chupeta. E foi uma senhora pisada na bola do MDB. Porque a ala anti-Rétio já faz tempo que trabalhava. Muita gente do MDB não gostava do Rétio. E quando teve essa traição com o Chupeta, pronto. Estava já prevista a criação da nossa novíssima tropa de choque. A tropa de choque do PP. Porque quando teve essa dissidência, quando o Rétio não cumpriu o acordo, Chupeta foi pro PP. O Lauderi também já tinha se acertado e foi para o PP. Na janela de 2024, onde os vereadores podem trocar de partido. O Robertson, é óbvio, desde 2021 ele já era mais PP que PSB. Foi para o PP também. E do MDB, junto com o Chupeta, ainda foi Ayrton do Parador, foi a Silvia Brasil, os cabeças do MDB. O MDB ficou uma rapa. E o PP, por outro lado, uma colcha de retalhos.
ficou bom para ninguém, né? Convenhamos. Mas enfim, pro que nos interessa, agora o PP estava com o Chupeta. E vocês lembram o que eu já disse lá no início, né? Se você quer ver aquele vereador exemplar, pega o Chupeta e coloca na oposição. E dito e feito. O Rétio já estava jurado. E é óbvio que o PA é esperto. Quando teve um outro acontecimento sinistro, muito sinistro, o Rétio decidiu que era hora de pular do barco. Vocês lembram que até hoje não tinha tido nenhuma rejeição de uma moção na cidade? E a tropa de choque rejeitou a moção para Paula Paiani? Pois agora nós tínhamos não uma tropa de choque, uma super tropa de choque do PP. Porque o PP tinha André Burim, Roberto Rosa, Eliezer, Robertson, Edson Vasconcelos e Chupeta. 6 integrantes da Câmara de Vereadores eram do Partido Progressista. Ou seja, se você quisesse soltar um traque, você tinha que pedir permissão para a Câmara de Vereadores, para a bancada do PP. Se você quisesse propor um copo d'água, tinha que ter a autorização da bancada do PP. E o Rétio? O Rétio é demagogo, pronto. Demagogia em pessoa. Mas ele pediu uma moção de apoio pela bancada do MDB para o perdão da dívida do Rio Grande do Sul. Vocês lembram, naquela época da chuvarada, que estava em discussão se haveria apenas uma, digamos, paralisação da cobrança da dívida, e depois de 2 anos o Rio Grande do Sul começaria a pagar de novo, ou se haveria uma anistia, vamos perdoar a dívida do Rio Grande do Sul para ele se reequilibrar. E o Rétio, junto com a bancada dele e o Beto Fantinel, que sempre esteve por trás do Rétio, propôs uma moção de anistia da dívida do Rio Grande do Sul, para fazer pressão nos deputados. E vários vereadores foram à tribuna falando que seria a favor. Mas como é do MDB, vota contra. Isso é cruel, não é? Não é cruel. Eu diria que é porco. Cara, ou um projeto presta, ou um projeto não presta. São os motivos para aprovar ou desaprovar um projeto. Ou ele é bom ou ele é ruim. Não quem o indicou. E o pior, quando os vereadores rejeitaram essa moção proposta pelo Rétio, ele joga a toalha e pede renúncia. Porque ele sabia que ia ser cassado. A cabeça dele estava em jogo. Não ia sobrar.
Olha, eu tô chorando até hoje, porque é o meu processador predileto. Então, vai firme. Vai que o mundo te espera. A Câmara de Vereadores ficava melhor. Mas com esse motivo, mas tudo bem. O Chupeta teve sua vingança, ok. Não tem problema. O Rétio renunciando, a regra é muito clara, Arnaldo. A vaga do Rétio é pro suplente do MDB. O suplente do MDB era o Ayrton Ribeiro. Mas só que o Ayrton Ribeiro não estava mais no MDB. O Ayrton Ribeiro tinha ido para o PP. Estava no PP. Então a vaga seria a da Priscila, que foi a vereadora mais votada depois do Ayrton. Mas assumiu do mesmo jeito o Ayrton Ribeiro. E aí nós tivemos mais um integrante do PP. De novo, André, Roberto Rosa, Eliezer, Robertson Tati, Edson Vasconcelos, Chupeta Paulo de Mar Garcia e Ayrton Ribeiro. De 9 vereadores na Câmara, o PP tinha 7. Sobravam apenas o Lauderi e o Oberdan, que não era do PP. É o reino dos sonhos do PP. Se antes o PP já era absoluto, agora era uma tropa de choque suprema. Aí estão todos, mas a gente pode tirar os do PSB dali. Que aí, fechou, estão todos. O MDB não quis brigar, ok? E a vaga ficou com o PP. Se brigasse, de repente até ganhava, porque a vaga era do partido. Agora, meus amigos, o PP podia fazer até chover. Nada parava. E fez. Tivemos outro pedido de comissão processante. Dessa vez pelo Ronaldo Zucco. Zucão. Eu gosto do Zucco. E dessa vez, não escapa. Ou escapa. Meus caros, com esse pedido, nós tivemos a palhafatada, se é que existe essa palavra, a pior ação de comédia pastelão que vocês podem imaginar na vida de vocês. Meio Tropa de Elite 2, assim. O Ronaldo, ele fez a denúncia da comissão processante numa manhã de sexta-feira. Estando a denúncia já lá, protocolada, o que o presidente da casa fez? O senhor Edson Vasconcelos entrou em contato com o assessor jurídico da casa, o Ferroni, e no fim da tarde, o Lauderi foi até a oficina do Edson Vasconcelos, após a Câmara fechar, obviamente, e entregou uma renúncia.
Well. O vereador e presidente da casa, Edson Vasconcelos, na sessão de segunda-feira, inverteu a ordem da leitura das correspondências. Leu a renúncia, leu não, ele passou para o secretário, né? No caso, o Eliezer, que o Oberdan nem sabia o que era trabalhar. Ele inverteu a ordem dos ofícios e o Eliezer leu primeiro a renúncia do Lauderi e depois a comissão processante. E ainda, para não ter sombra de dúvidas, ele deixou a comissão processante para ser votada na próxima sessão. Porque o Oberdan não estava lá. E tudo ia ficar por isso mesmo, e calminho. Mas só que tem esse jornaleco aqui. E aí não fica por isso mesmo. Nas explicações, o vereador disse que consultou o IGAN, estava tudo correto e dentro da lei. O assessor jurídico também fez seu parecer. E eu digo para vocês que sim, a Câmara de Vereadores agiu com má fé. E eu afirmo isso. Por como? Eu posso provar? Meus filhos, o Tata sempre pode. Vamos ver aqui, calma aí. Aqui. Opa, calma aí. Aqui, muita janela aberta. Conseguem ver bem aqui. Subir um pouquinho. Tá. Aqui conseguimos ler. Essa é a lei da ficha limpa. O presidente da República, o governador de estado e do Distrito Federal, o prefeito, membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, da Câmara Legislativa, das câmaras municipais, que renunciarem a seus mandatos desde o oferecimento da representação ou petição capaz de autorizar a abertura de processo de infringência do dispositivo da Constituição Federal, Estadual, Lei Orgânica, blá, 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 blá. Enfim, qualquer representante do Legislativo ou do Executivo que pedir renúncia tendo uma denúncia contra si apresentada, automaticamente ele perde o seu mandato, o tempo do seu mandato remanescente, para o que for eleitos, e automaticamente fica inelegível por 8 anos. É praticamente uma cassação. Ele renuncia, e obviamente perde o tempo que iria cumprir, ainda de mandato, de legislatura, e automaticamente fica inelegível por 8 anos. E prestem atenção, desde o oferecimento da representação. Deixe-me ver aqui se...
Calma aí, bem rapidinho que faltou uma coisinha aqui. Sabe que ao vivo é outros 500, né? Tá. Vejam bem, aqui é o parecer do IGAN sobre o afastamento do vereador. Em razão disso, antes de consultar o parlamento sobre o recebimento da denúncia, que ocorreria em 28/6, que prescinde a presença de todos os parlamentares do plenário, conforme orientação técnica, o presidente comunicou a extinção do mandato do vereador Lauderi Marques, pois o pedido de renúncia foi feito antes do recebimento de fato da denúncia. O IGAN está dizendo que, tranquilo, o vereador ele renunciou e está tudo tranquilo, porque ele o fez antes do recebimento da denúncia. Vocês perceberam? O recebimento da denúncia é quando a Câmara de Vereadores vota e aceita a matéria. Então, ele levou a denúncia para o plenário, os vereadores votam e aceitam criar a comissão processante. Isso é o recebimento da matéria. Mas calma aí. Aqui não fala em recebimento. Aqui fala em oferecimento da representação. É quando é oferecida a denúncia. Quando o Zuco protocolou a denúncia na Casa Legislativa. É isso que diz a letra da lei. No parecer, eles subverteram. Porque o IGAN ele é feito para proteger os vereadores, assim como o assessor jurídico. Não é feito para proteger a Câmara de Vereadores, e muito menos para proteger você. É feito para proteger os vereadores. E para isso eles até reinterpretam a lei. Não é o primeiro caso. Mas eu digo para vocês que pode piorar. E quando eu digo que pode piorar, piora. Vem comigo. Vamos ver aqui. Deixa eu achar a imagenzinha que eu preciso mostrar para vocês. Calma aí. Aqui. Venham comigo. Essa é a renúncia do vereador Lauderi. Vamos ler junto. Solicitação de renúncia do mandato do vereador Os cachorros bem loucos aqui. Solicitação de renúncia de mandato de vereador do vereador Lauderi Marques de Oliveira, blá, 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 ao senhor Edson. Que Edson, cara? Você tá louco? Edson da Silva Vasconcelos, vereador, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Senhor presidente, eu, Lauderi Marques de Oliveira, portador do RG, blá, 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 solicito ao contar dessa data a renúncia do meu mandato de vereador dessa legislatura em caráter irrevogável, em conformidade com a lei orgânica baralá, 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 recebido no dia 21 de junho, às 16h50. Ok. Eis um fato. Se o vereador pede renúncia, é automático. É obrigatório a Câmara dar a renúncia pro cara. Não tem o que fazer, né? Não quer trabalhar, renuncia. Essa é a renúncia do vereador Lauderi.
Mas calma. Vamos ver agora a renúncia que o senhor Edson Vasconcelos enviou para o parecer do IGAN. Requerimento. Solicitação de renúncia no mandato do vereador Lauderi Marques de Oliveira, blá, ao senhor Edson da Silva, continua o Edson da Silva Vasconcelos, senhor presidente, eu, Lauderi, renuncio, Lauderi Marques de Oliveira, recebido no dia 21 de junho. Opa! Como assim? Não está faltando nada? Vamos ver a renúncia original. 16h50. Sumiu. Uma ótima pergunta. Por que no documento enviado pro IGAN, pro parecer, omitiram as horas? Porque eu achei que eu tinha aqui para mostrar para vocês a solicitação, mas não vou ter aqui agora. Mas a denúncia do Ronaldo tem lá, tem o horário. E por que raios foi omitido, apagado o horário de recebimento da renúncia do vereador? Não é uma boa questão para se perguntar? Para mim é uma ótima questão. Então eu afirmo: sim, houve uma estratégia montada para salvar o vereador Lauderi. E deu certo, porque ele está na Câmara hoje. E não é que ele está na Câmara, meus amigos. Ele está na Comissão de Ética. E mais, está na ouvidoria da Câmara. Ele é o responsável pela ouvidoria da Câmara. E ele é o responsável por cuidar da ética dos companheiros. Essa é a nossa Câmara de Vereadores. E para encerrar, que já é 1h22. Encerrar não, tem mais duas coisinhas. Essa foi então salvo o vereador Lauderi, mas a comissão continuou. Porque o rétio já não estava mais. Então essa comissão processante, essa denúncia, visava o Lauderi e o Oberdan. O nosso Aquaman, nosso querido Aquaman. Como o Lauderi se foi, ficou o Oberdan. E a comissão processante continuou. Nesse meio termo, veio as eleições. Após as eleições, teve a primeira e única oitiva sobre a comissão processante. E, enfim, veio a sessão de julgamento, sem transmissão. Não, mentira, teve transmissão. A oitiva é que não teve transmissão. E pasmem, o vereador Ayrton fez uma... que foi, Hot? Fez uma defesa emocionadíssima do vereador Oberdan, dizendo que ele tinha se arrependido
E como ele se arrependeu, não cabe à Câmara julgar. É lindo isso. Pena que o Silvio Weber não se arrependeu. Senão podia estar livre hoje. Podia até ser o prefeito. Que pena. É triste isso, não? É triste pensar no trabalho da nossa casinha. Eu consegui fazer todo o vídeo falando de uma coisa boa da Casa Legislativa, que foi a rejeição do turno único de trabalho de 6 horas. Que não deu em nada a rejeição. Teve mais bons casos, um ou outro, teve. Ontem mesmo eu falei sobre quando o Silvio se internou, que largou os advogados e a Câmara de Vereadores foi ágil, agiu bem. Mas em troca, tem pelo menos mais umas 5 ou 6 coisa pesada, de ruim que eles fizeram, que eu não falei no vídeo. A votação do PLC 02, que dá privilégio para quem tem terrenos grandes e urbanos. Você está reclamando da tua conta do IPTU? Pois quem tem grandes mansões urbanas pode ter privilégio e pagar menos. Graças à casinha. E algo muito relevante que nós tivemos ainda, que tem que se falar, de 2 coisas ainda. Uma, regimento interno da casa. Por que que teve tanto celeuma em volta desse regimento da Câmara de Vereadores? O Tata conta. Acontece que desde que aquele tal de Silvio Weber assumiu, deu um estouro e eu não sei o que é. Desde que aquele tal de Silvio Weber assumiu, já existiam mancomunações para tirar ele do poder. Em 2021 já começou. Tinha reuniões no quilômetro 23, tinha reuniões aqui na Vila Etelvina, aqui pertinho de casa. Eu sei, muita gente sabe também, sabemos quem frequentava. Mas tinham reuniões visando tirar o senhor sacristão. Tirando o sacristão, tinha a Tita. E vocês podem não acreditar, mas a Tita não se interessava por essa coisa de ser prefeita. E poderia renunciar, quem sabe. E se a Tita renuncia, quem assume é o presidente da Câmara. Então, acham que é à toa que apareceram 7 CPIs para o Silvio no primeiro ano? Não. Eles estavam armando uma cama de gato. Porque a ideia era carregar o Silvio até 2022, porque antes de 2 anos, se o prefeito cair fora, tem nova eleição, né? Então a intenção era cozinhar o Silvio para no momento certo tirar e deu para bola. O medo deles é que o regimento interno da Câmara de Vereadores deixava um entendimento dúbio. Se houvesse vacância do cargo de presidente, quem assumiria?
do presidente da Câmara. Digamos que a Tita sumisse o Tito, ou o Silvio, a Tita renunciasse, o presidente da Câmara iria para prefeito. E quem seria o presidente da Câmara? O Rétio defendia que o presidente da Câmara automaticamente seria o vice-presidente. Os antipapistas, o Robertson, André Burinho, Roberto, Eliezer, eles defendiam que tinha que ter uma nova eleição para substituir o presidente. E o regimento da Câmara de Vereadores era um lixo. E é um lixo, continua sendo um lixo. Eu vou mostrar para vocês. Então, o que fazer? Modificar o regimento. Simples. E, inclusive, teve um fato homérico. Quando teve a Operação Santidade, em novembro de 2022, o presidente da comissão para rever o regimento interno era o senhor Edson Vasconcelos. O relator era o Roberto Rosa. Tinha o presidente pediu uma sessão extraordinária para votar o novo regimento. E estourou a Operação Santidade. Cabelo pra lá e todo mundo desesperado, corre pra lá, corre pra cá. E aquela sessão extraordinária marcada. Quando chegou na hora da sessão extraordinária, lá estava o presidente da Câmara na época, que era o Robertson. Estavam os papistas, os antipapistas, o André, Eliezer e André e Roberto, eu acho. Eu não sei de cor. Mas tem lá na coluna que eu vou colocar o link depois lá no Telegram. E o senhor Edson Vasconcelos, que solicitou a sessão extraordinária, não estava. E não é que não estava. É melhor que a do papagaio essa. O miserável, ele estava na janela da Câmara. Ele não podia entrar no plenário porque senão dava quórum e ia aprovar o regimento. O presidente da comissão, e segundo ele, não podia aprovar o projeto porque tinha muita coisa errada. E aí ele obstruiu. Depois, ele pediu a retirada do projeto e disse que ficou assistindo da janela para não deixar o projeto ser aprovado porque tinha um monte de coisa errada. Agora eu descobri o que deu curto. Pelo jeito foram as lâmpadas que deram curto. Vamos ver rapidinho se eu não me eletrocutar. Tá bem aquecida a minha fontezinha. É verdade. Na mínima foi a cadela que bateu quando ela veio correndo por causa da chuva. Fazer o quê? Agora eu fico assim mais sombrio. E se eu tentasse ligar uma pelo menos, né? Assim eu fico menos sombrio. Para não assustar nenhuma criancinha. Ó. Um pouquinho, tipo lua. Um lado iluminado, pelo menos. Já serve, né? Onde é que eu estava? Ah, sim.
E o senhor Edson Vasconcelos daí diz que tinha diversos artigos que estavam errados, que precisam ser consertados. Mas, meus caros, é o presidente da comissão. Não teve reunião da comissão para aprovação do projeto? Porque uma comissão é assim. O relator, ele apresenta a redação do projeto. Os demais concordam com aquilo. E o projeto vai a plenário. Se algum vereador não concordar com o relatório do relator, ele pode fazer um relatório paralelo para ser votado. Então tinha diversas maneiras. Quer dizer que não tinha reunião essa comissão? Mas enfim, essa foi a primeira tentativa de se mexer no regimento. Após isso, teve uma segunda tentativa que o vereador Rétio, no dia de ir à votação, ele disse que perdeu o documento. É mole? É mole, mas incomoda. E depois foi retirado e acabou também. Teve uma outra tentativa onde o... Agora por último, onde foi aprovada. Eles pediram a montagem da comissão em uma semana. Pulou uma semana, na outra eles já aprovaram. Lembre-se, agora é a tropa de choque do PP, com 7 vereadores. Não aprovavam o que não queriam. 7 vereadores. E aprovaram o regimento. O que eu posso dizer para vocês? A intenção deles era unicamente deixar o texto bonito e mexer na eleição da mesa diretora. Porque agora ficou claro que a vacância do presidente tem nova eleição para substituição. E além disso, o mandato era de 2 anos. Agora é de 1 ano só. É isso que eles queriam mudar. Mas só que em Itaara tem uma tal de entrelinhas de Itaara. E acontece deixa eu achar aqui. E acontece que lá pelo ano 2022, quando começou a se mexer no regimento interno, essa tal de entrelinhas de Itaara, aproveitando a ocasião, solicitou que fosse mexida na tribuna livre. Vocês acham mesmo que eles iam pensar nisso por conta própria, à toa? Vamos mexer na tribuna livre, vamos dar mais direito para o nosso munícipe? Ora, meus caros. Por que o Tata ficou tão incomodado com a porcaria que eles fizeram? Porque eles mexeram diante de uma solicitação da Entrelinhas de Itaara. E eles fizeram uma porcaria onde o munícipe não tem voz para nada. Mas nós já falamos disso e vai ter o link no Telegram para vocês verem mais sobre o regimento também. Além disso, tem coisa pior. Porque lá em 2023,
essa tal de Entre Linhas de Itara também, esse jornaleco, como diz o Ayrton, que não é só um blogzinho, descobriu que os vereadores estavam irregulares. O regimento da casa diz que os vereadores tinham que prestar contas verbalmente de suas viagens num prazo de 8 dias. E para isso, eles tinham 3 minutos, além do tempo regulamentar deles na tribuna. Eles tinham 3 minutos para fazer essa prestação de contas da viagem. E tinha muita gente irregular. Lauderi, Roberto, André, Rétio. A resposta da Câmara foi, primeiro, devolver valor? Nem pensar. Então ele autorizou que os vereadores prestassem contas retroativamente de suas viagens. Isso não existe no regimento interno. Não existia. Porque o presidente da casa, ele pode tomar decisões em um vácuo de legislação ou de artigo do regimento interno. Mas nesse caso, o regimento estava sendo muito claro que os vereadores tinham que prestar contas. No que ele se baseou é que o regimento interno da casa, ele não dizia que os vereadores tinham que prestar contas verbalmente em plenário. Então, a prestação de contas poderia ser por presidente da casa, para a mesa diretora, para os secretários da Câmara de Vereadores, mas não para o plenário. Segundo o assessor jurídico Ferroni, antes de prestar contas para o plenário, então era melhor não prestar. Essa é a porcaria da nossa legislatura que acabou. Eu ia falar da nossa Câmara, mas eu ainda nem começou o ano legislativo ainda, os trabalhos, então não sabemos o que esperar. Por enquanto, eu estou tendo boa resposta dos que entraram. Mas vamos esperar para ver. Mas a legislatura que passou agiu contra o munícipe. Só durante 4 anos tudo o que fez foi agir contra o munícipe. Contra você. E eu não concluí a questão das diárias. Além de permitir a prestação de contas retroativa, a resposta da Câmara por ofício foi: muito obrigado. Eu vou permitir a prestação de contas retroativa dos vereadores e já que estamos tratando do regimento interno, vamos atentar para solucionar essa questão. Bonito, hein? E solucionaram. Tenho que tirar o chapéu. Já estou sem chapéu. Putz. Tenho que tirar o chapéu que realmente solucionaram. Eles tiraram a prestação de contas de viagem do vereador do regimento. Vocês sabem que o TCU, eles podem fiscalizar qualquer deputado, qualquer senador, qualquer presidente, mas os ministros não, né?
A Receita Federal pode fiscalizar até os teus 5 mil reais. Mas o Supremo não. Então, essa imagem é a que se enquadra na nossa cidade. Nós temos os nossos Supremos. Você paga o salário, você paga a passagem, você paga a inscrição no curso, você paga a diária. Mas não pode cobrar uma prestação de contas. Isso é o que diz a nossa Câmara de Vereadores. Eu ficaria com Boris Casoy. É uma vergonha. E vamos convir. Nós deixamos um link lá atrás, que essa não tem como deixar passar, a gente tem que voltar nela. 1h45, vamos correr, tem que voltar nela. Porque nós tivemos, falamos várias vezes aqui, um vereador que a gente sempre falou meio positivamente, foi o vereador Robertson. Que também tem culpa no cartório, né, filho? Putz. A compra dos microfones. Tem um vídeo específico sobre os microfones que vai ter o link lá no Telegram também. Não envolve só o Robertson, envolve a legislatura anterior ao Robertson, mas sim, foram 11 microfones comprados por 450% a mais. É mole? É mole, mas incomoda. Então, meus amigos, é isso. Eis a nossa casinha na legislatura 2020 a 2024. Nunca foi mais casinha do que isso. E abram um olho. Isso é em relação ao legislativo e ao executivo. Porque nós tivemos, na reta final, apareceu um tal de Consórcio do Alto Uruguai, o CIRAL. Não sei como é por extenso todo, mas é o CIRAL, é o Consórcio do Alto Uruguai. O consórcio serve como uma união de municípios, montam um consórcio, assim realizam compras, seja de serviços, seja de produtos, mas como fazem em larga escala, barateia esses produtos. Hoje nós já participamos do consórcio da região centro. Nossas contratações do posto de saúde são tudo pelo consórcio. Compra de medicamentos, tudo pelo consórcio. E no final de 2024, apareceu esse pedido para entrar no consórcio do Alto Uruguai, que é menor do que o que a gente está hoje, ou seja, menos poder de barganha, e é longe, é Erechim. O único que defendeu com unhas e dentes a entrada nesse consórcio foi o vereador Ayrton, o que salvou o Oberdan. Pegou no colo, fez... Então, eu tenho todo o direito de ficar hiper para trás. Onde esse vereador colocou a mão, não prestou nada. Então, fico com o pé atrás.
E por que eu estou falando nisso? Já está na Câmara de Vereadores protocolado novamente esse projeto para entrar no Alto Uruguai, no consórcio do Alto Uruguai. Por quê? É uma boa pergunta. Mas as más línguas dizem que, se passar, podemos ter alguns problemas grandes envolvendo construtoras e licença ambiental. Vamos ver. O projeto está na Câmara de Vereadores, provavelmente vai em votação logo na abertura, agora em fevereiro, né? Deve ter a abertura e na primeira sessão, eu acho que não, mas na segunda sessão já deve sair e ir para plenário. Cuidado, meus caros. No grupo do Telegram, eu até já coloquei o link para uma revisão da população sobre o Conselho da Cidade, que é uma coisa que lá na gestão Cleo, o lobby das imobiliárias tentou colocar na cidade. Um conselho que é mais importante que a prefeitura. Se a prefeitura te disser, você não pode construir desse jeito, o conselho da cidade pode ir lá e falar, você pode. A prefeitura que se lasque, você pode. Já coloquei o link para irem estudando. Não confiem na Câmara de Vereadores e não confiem na Prefeitura. Não sei a que veio essa Casa Legislativa ainda, não sei exatamente a que veio o Sandro ainda, mas eu sei que em Itaara existe um lobby imenso de imobiliárias. Eles mandam na cidade. Eles conseguiram reformular todas as nossas leis complementares para transformar a cidade num imenso condomínio. E obrigar você, que mora no fundo da Vila Etelvina, a construir calçada e ter um muro de, no máximo, 80 centímetros de altura. Abra o olho, Pedregulho. É a última mensagem. Assim que acabar a retrospectiva, eu vou colocar todos os links que eu falei por lá. E só deixa eu ver se tem mais alguma fotinha aqui para vocês. Ah, sim! A cassação do Silvio Weber. Eu devo dizer que foi um dos melhores trabalhos. Olha que coisa linda! Esse cartaz ficou fenomenal. E detalhe, vocês lembram que na época o Miller Filho estava fazendo uma vaquinha, porque um cara lá de São Paulo podia fazer um trabalho para salvar o Silvio, mas custava R$800. Ai, foi fenomenal. O que mais que a gente tem aqui? As nossas manifestações foram espetaculares. Isso a gente vai ver na próxima retrospectiva, que fala sobre os movimentos populares e um pouco do trabalho da coluna. Olha que espetáculo. Ah, moleque. É o que dá gosto. É o que faz acreditar que a gente ainda tem salvação. A cidade ainda tem salvação. Ainda tem uma luz no fim do túnel. E ficamos com essa imagem. Então, meus caros, amanhã falemos sobre os movimentos populares que mataram a pau. Foram muito bons. E não estou falando só do movimento pró-impeachment, não. A população matou a pau. E um pouco sobre a coluna. E nos vemos na próxima. Amanhã. E abram o olho. E
Não perda.